Aço inox. Aço inox a gente tem vários tipos de ensaios. Então, o que a gente fala? A gente faz todos os ensaios normalizados de corrosão. A gente faz todas. Só que a gente não tem normas nacionais de aço inoxidável. A Associação Brasileira de Corrosão, junto com a BNT, acabou de abrir um comitê de estudos de corrosão de aço inoxidável. Mas a gente usa as normas inoxidáveis. E a Proginox está participando. Só um detalhe. Maravilha, né? só um detalhe. Tá? Mais um detalhe. Você está dizendo que o inox, aço inox também corrói? Quais são os tipos de corrosão que existem no mercado? Bom, então assim, o aço inoxidável dificilmente vai corroer inteira, que a gente chama de corrosão generalizada, né? Tá. Aí é muito difícil. Se você colocar ácido inoxidável num ácido clorídrico, claro, no ácido clorídrico ele vai corroer inteirinho, mas você não vai colocar. Então, nos meios que a gente diz que é ácido inoxidável, ela é resistente porque o cromo forma uma camada passiva, uma camada de óxido de cromo que fecha a camada e aí não deixa a interação, o contato do meio com o ácido inoxidável. No entanto, essa camada de óxido, eu recebi um alemão aí para dar, a gente tinha chamado para dar um curso para a gente, de um determinado equipamento, ele falou assim, aço inoxidável é vivo, a camada passiva é viva. O que significa isso? Significa que ela se quebra e se reconstitui. Se quebra e se reconstitui. Então, se você pegar uma chapa de aço inoxidável idêntica, colocar entre eles um amperímetro, são dois metais iguais, então não devia de fluir. Quando você pegar metais diferentes, coloca um amperímetro, flui uma corrente. Mas quando você tem dois iguais, não flui. Só que, como é aço inoxidável, ele quebra uma camadinha e se recompõe. Quebra outra camadinha, se recompõe. Então, às vezes está acontecendo aqui, às vezes está acontecendo aqui. Então, uma pequena corrente da ordem de mínima, ela fica oscilando. Por que a gente tem certeza que isso é verdade? Porque se você colocar o aço inoxidável num lugar que não tem oxigênio, ela tem dificuldade de se passivar, porque aonde ela quebra e não consegue refazer. Quebra. É o oxigênio que cria aquela camada. Exatamente. Que faz gerar. Processo, que faz o processo. Isso. Então, o que acontece? Se você tiver no meio algum elemento muito rápido de causar corrosão, por exemplo, o cloreto, na hora que danadinho do ácido inoxidável resolve aquele negócio, aí o cloreto vai lá, tchic, aí ele então cresce. A gente chama que ele sofreu uma corrosão localizada tipo pitch. Acontece que depende, para essa camada, a rapidez com que ela se depende muito de várias coisas. Por exemplo, o polimento. Se você tiver um ácido inoxidável riscado, ela tem muito mais propensão de dar uma correntezinha um pouco maior, portanto, ela é mais susceptível à corrosão por pitch. E uma polida tem menos. Então, às vezes, você pega o mesmo ácido inoxidável, um deixa polidíssimo, então a camada passiva fica mais uniforme, mais livre, e aí ele se recompõe mais rapidamente. Então, o pitch, às vezes, não acontece. A gente faz, às vezes, ensaios de corrosão, corta, e quer estudar a resistência à corrosão por pitch. Você coloca lá, os pitches começam a aparecer aqui. Nas bordas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cortar a superfície aqui, tá bem legal, vai fazer a mesma superfície aqui. Vai ter que polir um pouquinho, aí sim você tem que proteger essa parte, porque você está querendo estudar a resistência à corrosão dessa região polida. Então, os ensaios, para ver corrosão localizada deste tipo, que é por pitch que a gente fala localizada, ela não tem um equipamento, ela tem um meio e a solução. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou fazer ele a uma temperatura de 80 graus, então vou ter que ter dentro de um equipamento e que consegue aquecer uma estufa. Uma estufa que garante uma forno. Exatamente. Agora, se eu quero que ele faça a 80 graus, mas eu quero uma pressão que tenha CO2, que tem muito na indústria de óleo e gás. Na óleo e gás não tem ar, tem uma atmosfera gasosa que é, por exemplo, na exploração de gás, tem o metano, mas tem sempre CO2 e H2S. Então, a gente tem equipamentos que a gente pode colocar lá, o líquido, água do mar, por exemplo, e colocar lá dentro. Aí você simula o meio que ele vai estar inserido, então, né? a gente usa os equipamentos, então o que a gente fala? A gente faz ensaios tailor-made.
significa sob encomenda. A gente vê em que condição vai ser usada e vai ter que reproduzir o mais próximo possível da realidade, tem que montar. Que ele vai ser exposto, né? E aí ele tem que garantir isso, né? Agora, vamos supor que ele usa quente com oxigênio. Então, a gente esquenta, faz passar ar dentro da região, ou deixa aberto. Mas se você deixar aberto, vai evaporar. A gente faz alguma coisa para evitar a evaporação, isso. Coloca um condensador. Então, a corrosão por pitch é assim que se vê. Mas demora muito para isso acontecer, porque... Então, a gente sempre coloca a mãozinha um pouquinho mais forte. Usa o meio mais agressivo. A gente coloca uma maior quantidade de cloreto. A gente tem que acelerar o processo para você saber. Senão vai demorar muito. Né? Senão vai demorar muito. Agora, tem ensaios que realmente tem ensaios de 6 meses, tal, mas a gente tenta fazer o mais rápido possível. A outra coisa é a questão da fresta. Por exemplo, se eu coloquei, vamos supor que isso aqui seja ácido inoxidável, eu peguei esse negócio e coloquei aqui. Se eu coloquei aqui, tem um espaço entre a tampa e aqui. É um espacinho. Mínimo e se eu colocar, seja, mas existe. ele vai entrar água lá dentro, certo? E o ácido inoxidável, e a gente fala, ele entrou e formou uma fresta. Uma fresta está lá. Por que a fresta é diferente do seio da solução? A gente fala seio da solução, em inglês é bulk solution. É porque, como o ácido inoxidável tem uma camada passiva viva, ela vai quebrar, formar e vai consumir o oxigênio que tem aqui, certo? E aí esse outro oxigênio vai ter que vir da onde? Ele vai ter que vir da atmosfera, entrar na água, andar até aqui e até aqui. Difícil, né? É difícil. Então, aqui fica uma região sem oxigênio e ela tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente fala que é resistência à corrosão em fresta. Essa é rápida. Então, a gente faz a corrosão em fresta. Aí tem outro. Ele vai ser usado tensionado. Então, vai ser uso tensionado. Então, o que a gente tem? Máquinas que tensionam. Ou a gente dobra e segura dos dois lados, que a gente fala o bem. A gente, de alguma maneira, introduz uma tensão e coloca no meio. Ele tensionado. Então, quanto maior foi a tensão, mais rápido você tem a resposta. Às vezes, ele é temperatura dependente. Então, ela fala assim, olha, vai ter corrosão sob tensão acima de 60 graus. Então, a gente coloca 70, 80. Na presença de cloretos, a gente usa uma concentração maior de cloreto. Claro que essa aceleração, ela representa, mas acelera. Então, a gente vai falar, olha, você tem que tomar cuidado. Você não pode ter tensões, certo? Você tem que, se você tiver tensões... Tem que garantir que não tenha tensão. Naquele tipo de ácido inoxidável. Sim. Aí fala assim, mas eu quero usar esse tensionado. Muito bem, a gente vai na literatura ver. Naquele meio, naquelas condições, qual é o ácido inoxidável que é mais resistente à corrosão sob tensão? Então, por isso que a gente tem os vários graus de ácido inoxidável. Nós temos o 300, que era o tradicional, o 200, que é um pouco inferior. Temos 316, que tem molibdênio, que dá um monte de características excelentes de resistência à corrosão. E temos outros, depois nós temos o duplex, temos o super duplex, e aí vai ficando. Então, quanto mais agressivo for, você vai ter que procurar